Muito bem, pessoal. Então, hoje, com muito entusiasmo, eu gostaria de fazer a indicação de alguns livros sobre escatologia. Escatologia, para quem não sabe, é o estudo das últimas coisas. O estudo das profecias referentes ao tempo do fim. Como que as coisas vão acabar, né? Quais são os eventos profetizados nas Escrituras para o fim de todas as coisas, tá? Então, nós vamos estudar isso, e isso é muito importante, né? Todo cristão que tem uma vida de estudos vai chegar no assunto profecias, vai chegar no tema escatologia. E escatologia, atualmente, tem sofrido, né? O tema escatologia tem sido esvaziado da sua profundidade, da sua importância. Não é difícil você encontrar alguns comentaristas, até bons comentaristas, com vídeos no YouTube dizendo que escatologia é uma coisa de segunda importância, escatologia é uma coisa que não é tão importante assim para a nossa vida cristã. Portanto, se você não tiver uma ideia muito boa ou fixa sobre algum ponto escatológico, então isso não faz muita diferença, porque escatologia é um assunto secundário na vida cristã. Então não faz, né, não está relacionado a doutrinas da salvação ou doutrinas fundamentais para a salvação, portanto isso é uma coisa secundária, de menor importância. Vamos lá, eu sempre tive muito problema com esse tipo de abordagem de afirmação. Por quê? Porque eu parto do princípio de que se a escatologia fosse uma coisa de tão pouca importância, por que que Deus, né, colocaria tanta profecia referentes à escatologia dentro das Escrituras? Por que que Deus reservaria uma parte considerável do Novo Testamento para falar sobre profecias, sobre escatologia, sobre a doutrina das últimas coisas? Inclusive um livro todo, Revelação, que trata exatamente, grande parte dele, né, a maioria da parte dele, de assuntos, de coisas que acontecerão. Se isso é tão desnecessário assim, ou pouco importante, por que que Deus falaria tanto e inspiraria os autores do Novo Testamento para falar sobre isso? Teria outras coisas mais importantes para serem faladas, né? São apenas 27 livros no Novo Testamento, por que que Deus reservou então tanto espaço desses livros para falar sobre isso? Por que que Jesus, né, trouxe sermões inteiros sobre isso, né? Por quê? Porque eles são importantes, simples assim. Porque eles são relevantes. A vida cristã, ela também é moldada com base na sua visão escatológica. Doutrinas importantes da escatologia precisam ser assimiladas e cridas pelos cristãos, porque isso irá moldar a forma como ele vê todas as coisas, como ele vive, né? A expectativa, a esperança, a fé, né? Aquela alegria e desejo e ansiedade no sentido bom da coisa, pelo cumprimento de todas as coisas, tá? Então elas foram colocadas nas Escrituras porque elas precisam ser analisadas e levadas a sério. Então você que é novo convertido, ou você que ainda, apesar de já ter um tempo de fé, não estudou escatologia de forma séria, eu te convido, né, com muita expectativa, a você mergulhar nesse fascinante mundo, que é o mundo da profecia bíblica, da escatologia, tá? Extremamente importante. Se você conseguir compreender, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, a profundidade de riquezas que há nesse assunto, você vai ter uma vida realmente, né, mais profunda, digamos assim, né? Você vai renovar a sua esperança dia após dia conforme você vai entendendo este assunto, tá? Então eu vou fazer uma indicação de uma série de livros que eu tenho. Não tenho todos os livros, ainda tem alguns livros que eu ainda vou adquirir sobre escatologia, mas os livros que eu tenho são excelentes, né? Eu sou muito criterioso na compra de livros. Eu não compro qualquer livro só porque fala sobre o assunto. Não, até porque tem muita coisa de péssima qualidade ou que não vai agregar em mais nada. Você pode comprar um livro que traz muito mais aprofundamento do que outros livros, tá? Então, saber selecionar é muito importante. Então, os que eu vou indicar aqui são livros extraordinários. Então, vamos lá. Para começo de conversa, para quem vai estudar escatologia, é bom você ter uma visão panorâmica da coisa. É bom você olhar para onde você está, né, para o que você está se deparando, né? Então você olha, eu vou começar a estudar escatologia ou vou começar a estudar seriamente sobre escatologia. Então o que que eu preciso? Qual que é o ponto de partida? Então vamos lá.
esse livro aqui é a primeira indicação que eu vou fazer. Olha só, este livro aqui, deixa eu botar aqui, tá? E depois eu acho que eu vou colocar uma fotinho dele aí, fica mais fácil, tá? Guia Profético para o Fim dos Tempos, editado pela CPAD, do Timothy Paul Jones. Então, esse livro aqui é muito bom para a visão panorâmica. Por quê? Primeiro, ele não vai trazer apenas uma linha escatológica. Ele vai fazer uma apresentação sucinta e muito detalhada de todas as visões escatológicas, ou das principais visões escatológicas que concorrem entre si, né, na questão da escatologia. Então ele vai falar sobre pré-tribulacionismo, ele vai falar sobre aliancismo, ele vai falar sobre dispensacionalismo, ele vai falar sobre pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo, ele vai falar sobre todas as visões principais e interpretações principais daqueles que estudam escatologia. Então aqui, editado pela CPAD, isso é importante, ele vai então te trazer um panorama, uma visão, né, da coisa. Inclusive ele vai te dar muitas dicas importantes, né, iluminações importantes sobre por que esse assunto é tão relevante para a nossa vida, que não é meramente um assunto secundário que se você quer, você pode estudar, se você não quiser, não precisa, porque não vai fazer muita diferença. Não, ele vai te trazer uma visão panorâmica e vai trazendo, então vai desenvolvendo, né, esse teu fascínio por este assunto, tá? Então é muito bom. Para título de introdução, o estudo desse livro aqui, tá? Então, Guia Profético para o Fim dos Tempos, de Timothy Paul Jones, editado pela CPAD. Ele é um livro muito bom também pelo fato de que ele é cheio de gráficos, cheio de ilustrações, cheio de imagens que tratam sobre o assunto. Então é bom você pegar, né, e quando você for ler, né, você vai então ter esse formato pedagógico, digamos assim, com ilustrações, com imagens e com muitas coisas que ajudam bastante, tá? Então é bom para você estudar. Já de ponto de partida, excelente obra, tá? Guia Profético para o Fim dos Tempos. Outra coisa que é muito importante, muito necessário, uma enciclopédia. E existe uma enciclopédia que trata sobre escatologia, que é justamente também editada pela CPAD, essa aqui, ó, Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, tá? Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, editado por Tim LaHaye e Ed Hindson, tá? Mais de 140 tópicos comentados por notáveis especialistas em profecias. Então aqui você tem um time de peso, né, que pegaram todos os pontos cruciais da escatologia e até mesmo os controversos e discordantes e trouxeram de forma de enciclopédia, né? Então são tópicos, né? São verbetes sobre cada um deles. Então, digamos assim, eu quero ver sobre arrebatamento. Eu vou pegar o tópico arrebatamento e aqui ele vai ter o desenvolvimento, né, das visões controversas, né, das divergências e coisas assim, tá? Então ele vai tratar tudo isso de forma enciclopédica. Muito bom, muito bom. Então, digamos assim, eu quero estudar escatologia, porém eu ainda não vai ser a minha matéria, né, principal de estudo. Então eu gostaria de ter alguns livros que fossem bons, tá? Que sejam bons, mas não vou gastar com muita literatura nesse assunto, a princípio. Então vamos lá, apenas 2 livros, né? Esses 2 livros, tá? Então você tendo esses 2 livros, já tem material de ótima qualidade e bastante conteúdo também, tá? Porque não são livros pequenos, para você ter então essa base, né, esse conhecimento panorâmico, e não somente panorâmico, mas também bem acentuado e mais profundo em assuntos importantes. Então aqui você já tem um bom ponto de partida, tá? Indicação para todo e qualquer novo estudante de escatologia, esses 2 livros, muito bom. Outro livro que eu tenho para indicar, que também é tenho que indicar a editora, né? Para quem não sabe, a editora Chamada da Meia-Noite, sediada em Porto Alegre, é uma editora que tem uma tradição já de muitos anos de trabalhar com profecia bíblica. Então, o pessoal da Chamada da Meia-Noite, eles fazem conferências, eles gravam muito material, pregações, conferências, congressos ligados somente à escatologia e à profecia, né? Profecia bíblica, escatologia, são termos correlacionados. Então, eles entendem muito da coisa. E claro que eles também são da mesma visão nossa, pentecostal, pré-tribulacionista, dispensacionalista, tá? Então, há pouco tempo, eles lançaram esse livro aqui, Manual de Escatologia Chamada.
tá? Manual de Escatologia Chamada. Então aqui também é uma obra muito boa para se você quer ter uma base sólida de todas as doutrinas escatológicas que nós defendemos. Nós, eu me incluo, porque eu sou pré-tribulacionista, dispensacionalista, tá? Depois talvez eu fale mais sobre isso. Vamos lá. Então, um guia para entender as profecias do fim dos tempos. Então aqui ele vai trazer, tá? E o autor Paul N. Benware, que é um ótimo autor, tá? Vocês vão ver os livros da Chamada Meia-Noite, os estudiosos ali, os autores são excelentes, digamos que é o que há de melhor atualmente na linha de escatologia, tá? Na nossa visão, é claro. Então, o Manual de Escatologia Chamada é um livro que você tem para você estudar o assunto ponto por ponto. Né? Então vai tratar de todos os pontos da escatologia e vai tratar também das visões divergentes, vai fazer pequenos comentários sobre por que nós cremos na visão pré-tribulacionista, tá? Pré-milenista e etc. Tá? Então esse livro é muito bom para você ter um conhecimento, já um conhecimento muito balizado. Né? Por que tem que ter um conhecimento balizado? Vamos lá. Você estudar escatologia de forma aleatória é prejudicial. Né, ficar olhando um videozinho, outro videozinho, né, alguma coisa que acontece, lendo alguma nota, alguma coisa, isso é ruim, tá? O bom é você estudar ponto a ponto, você começar no início e ir até o final, tá? Então, quando você tem um manual, o manual faz exatamente isso, vai pegar todos os pontos, deixa eu pegar aqui para vocês verem aqui o índice, onde está você? Então, olha como é que está dividido. Entendendo os fundamentos da profecia bíblica, parte 1, tá? Interpretando a profecia bíblica, aliança abrâmica, aliança palestiniana, aliança davídica e a nova aliança. A parte 2, entendendo os principais pontos de vista da profecia bíblica. Então, olha só, dispensacionalismo e a teologia do pacto, a perspectiva do pré-milenarismo, a igreja e a nação de Israel, a perspectiva do amilenarismo, a perspectiva do pós-milenarismo, perspectiva do preterismo, o reino de Deus, um panorama dos eventos futuros. Parte 3, entendendo os eventos proféticos futuros, perspectiva do arrebatamento pré-tribulacionista, perspectiva do arrebatamento pós-tribulacionista, outras perspectivas sobre o arrebatamento, a 70ª semana de Daniel, julgamentos e ressurreições futuros, o futuro reino de Deus, parte 4, entendendo o futuro do indivíduo, a morte, o estado intermediário, o estado eterno final, e parte 5, aí você tem apêndice, um panorama do livro de Apocalipse, os discursos de Cristo no Monte das Oliveiras, e glossário e profecias de Daniel. Então, olha que interessante, tá? Esse livro aqui, ele vai fazer também, tá? O que esse livro aqui faz, tá? Então, os dois livros são mais ou menos semelhantes na sua abordagem da escatologia, tá? Vai trazer, claro que um é uma visão mais panorâmica, sem muito tomar partido. Esse aqui não. Esse aqui vai fazer a visão panorâmica, porém ele vai fazer a defesa do pré-tribulacionismo como nós entendemos, tá? Então ele tem esse viés para a defesa, ok? Isso não é necessariamente um problema, tá? Você consegue estudar isso de forma, se você não quer, né, tomar partido assim tão de imediatamente, tá? Então, o livro Manual de Escatologia é uma super indicação, tá? Vamos lá. Então agora, pessoal, tem alguns outros livros que eu vou apresentar que são livros mais específicos, tá? Que eu acho que são leituras indispensáveis. Esse aqui também, tá? Para quem é um leitor que gostaria, né, de ter uma coisa mais resumida sobre aquilo que nós acreditamos, visão pré-tribulacionista, esse livro aqui. Também da Chamada da Meia-Noite, do Ron Rhodes, uma visão geral da profecia bíblica, a cronologia do fim dos tempos. É esse livro aqui. Ele é um pouco menor, tá? Mas ele vai fazer o quê? Em ordem cronológica, ele vai ordenar as profecias de acordo com a visão que nós acreditamos. Então ele vai falar do arrebatamento, quem será arrebatado e o que falta para ele acontecer. O tribunal de Cristo, a igreja no céu e as bodas do Cordeiro, tribulação, anticristo, o tempo e a apostasia, depois o juízo sobre as nações e sobre os judeus, e depois o milênio, né, o governo perfeito e restaurações. Então ele vai trazer uma visão, tá, resumida, mas detalhada, daquilo que nós cremos, da nossa escatologia, né, que é a escatologia pré-tribulacionista. Então é um livro muito bom, da Chamada da Meia-Noite também, excelente livro para que você quer ter uma leitura fluida,
sobre o assunto, ainda um pouco descompromissada, digamos assim, não mais partindo para uma linha mais exegética profunda de você fazer, né, comparação de livros e textos, que é um estudo mais aprofundado, é um estudo mais superficial. Agora, pela palavra superficial, não entenda como algo que vai diminuir a importância de um livro como esse aqui, muito pelo contrário, muito importante e uma ótima leitura, um ótimo conteúdo. Outra coisa, pessoal, a visão pré-tribulacionista, como eu já mencionei, ela tem sofrido ataques, e ataques ferrenhos, pessoal, tá? Eu vi alguns deles, né, na internet, que eu estou sempre acompanhando algumas coisas, né, e eu vi alguns aí no YouTube, alguns ataques assim, olha, até mesmo ridicularizações, depreciações, né, como sendo algo realmente absurdo crer no arrebatamento, crer no pré-tribulacionista, né? Tem alguns camaradinhas que acham que inventaram a roda, né? Que chegam ali e usam um canal de influência, né? Às vezes um meio de influência, né? E fazem afirmações absolutamente irresponsáveis, né? Como se eles entendessem profundamente da coisa. Não, olha, aqui eu tô falando isso aqui porque é assim que é. Quem estuda entende que a coisa não funciona necessariamente assim, tá? Então a gente vê essas depreciações, ridicularizações da visão pré-tribulacionista, e o que faz com que muitos se envergonham disso, né, e acabam abandonando. Não porque eles estudaram profundamente a visão que defende e a visão que não defende, né, a que acusa, mas porque eles preferem, né, estar nesse estado e não ser ridicularizado. Acontece muito, tá? Mas eu, mais uma vez, vou afirmar, sou pré-tribulacionista, dispensacionalista e creio no arrebatamento. Beleza? Não por causa que eu fui doutrinado na Assembleia de Deus por causa disso. Não, porque eu estudei, eu tenho os livros, eu li, né, eu fiz as comparações necessárias e eu ainda continuo crendo nisso, tá? Posso mudar? Não sei, mas até agora eu não vi nada com substância e fundamentação suficientemente sólida para me fazer mudar de ideia. Não vi, tá? Então vamos lá, sobre o arrebatamento, que tem sido tanto atacado. E queira ou não queira, defesa do arrebatamento é uma defesa do pré-tribulacionismo, tá? Então, John Walvoord, né? Walvoord, né? Eu acho que é assim a pronúncia, é uma autoridade quando você fala de escatologia. Todos os livros que você pegar sobre escatologia vai ter a menção de John Walvoord, né? Porque ele realmente é uma autoridade na questão de escatologia. Então, esse livro aqui, Arrebatamento, Fundamentos da Escatologia Pré-Tribulacionista, da editora Carisma, tá? Esse livro aqui é um livro muito bom. É um livro muito bom para a defesa, então, da escatologia pré-tribulacionista. Ele vai fazer aqui as comparações, né? Ele vai pegar as visões discordantes, divergentes, e vai colocar uma do lado da outra e vai apresentar por que ele defende a visão pré-tribulacionista. Então é um livro muito bom para quem gosta de ler e entender das coisas, né? E ter uma visão um pouquinho mais séria sobre essa controvérsia, né? E final das contas, eu ainda fico com a opinião dele. Esse é o primeiro livro. O segundo livro, do John F. Hart. Olha que livro lindo, ó. Evidências do Arrebatamento, uma defesa bíblica do pré-tribulacionismo. Então aqui mais um livro, tá? Evidências do Arrebatamento, mais uma defesa do pré-tribulacionismo. Então, um livro muito bom também, tá? Que vai reforçar ainda mais essa ideia, né? E vai te trazer um pouco mais de segurança, né? Nesse terreno tão perigoso, né? Que nós temos atualmente no campo da escatologia, né? Em que somos ridicularizados. Mas a ridicularização depende muito de quem a faz, né? E da forma como ela é feita, né? Porque às vezes eu vejo algumas ridicularizações que fica mais ridículo quem está fazendo do que propriamente quem ele está atacando, né? Então, são com base em espantalhos, com base em coisas que nem são aquilo que realmente o pré-tribulacionista defende. Isso acontece muito, né? Então o negócio é causar, né? Falar coisas de efeito, né? E causar o impacto necessário para chamar a atenção da sua militância. Não é nem tanto para refutar a visão discordante, mas é mais para chamar a atenção, é jogar para a própria plateia, né? Então quando vocês veem esses vídeos, né? É mais do que isso que eles estão fazendo. Eles não estão, né, superando uma visão escatológica divergente, eles estão apenas jogando para a própria plateia, né, alimentando os seus seguidores, né, que gostam desse tipo de coisa. Então, aí é complicado. Mais um livro também da Chamada da Meia-Noite, do Ed Hindson, né, e Mark Hitchcock. Mark Hitchcock também é uma excelência hoje quando se fala em escatologia, tá? O livro é Ainda Podemos Acreditar no Arrebatamento? Então, olha, é uma pergunta interessante, né, principalmente atualmente, né? Ainda podemos acreditar no arrebatamento? Então, uma defesa exegética, teológica e histórica do arrebatamento pré-tribulacionista, tá?
Muito bom, livro muito bom, não é muito, né, muito extenso, mas é um baita livro, tá? Baita livro. Depois, pessoal, nós temos alguns livros mais específicos ainda, né? Eu tenho esse aqui, Apostasia Vindoura, tá? Expondo a sabotagem interna do cristianismo, também da Chamada Meia-Noite, também do Mark Hitchcock, né? E Jeff Kinley, né? Interessante, inclusive, né? Então tem aqui 2 livros do Mark Hitchcock, né? E 2 livros do Jeff Kinley também, porque além do Apostasia Vindoura, eu tenho também Como Foi nos Dias de Noé, tá? Advertências da profecia bíblica sobre a futura tempestade global. Então, esses livros aqui, eles falam muito entre si, tá? São livros muito complementares um do outro, tá? Bem interessante. São livros mais específicos. Se você quer ter uma leitura mais específica, ainda dentro do tema de profecias, então, Chamada da Meia-Noite, entra no site aí da Chamada da Meia-Noite, né? Bota ali na loja, tá? E aí você olha os títulos que eles têm, vocês vão ver quanto conteúdo excelente e de ótima qualidade eles têm, tá? Para terminar, pessoal, eu quero apresentar mais uma obra que eu comprei essa obra e achei assim, ó, extraordinária, tá? Que é esse aqui, ó. Do Tim LaHaye, tá? O Final dos Tempos, Glorioso Retorno, tá? Então esse livro aqui, ele é um livro que fala da nossa visão escatológica, a volta de Cristo em glória, o arrebatamento da igreja e os novos céus e a nova terra. Então ele vai desenvolver também de uma ordem cronológica a escatologia, com base naquilo que nós acreditamos do pré-tribulacionismo, só que eu vou mostrar para vocês aqui, então vou soltar o microfone, a forma como esse livro é desenvolvido. Só um minutinho. Ele traz, aqui, deixa eu ver se eu vou pegar aqui, peraí. Então, ó, ele traz dentro do livro gráficos, tá? Imagens que tratam sobre todos os pontos, tá? Então, divisões, né? Olha só. Então, tudo com gráfico, tudo, né, dentro daquilo que nós acreditamos, tá? Então tem tudo de forma ilustrada, muito interessante para você entender e conseguir fazer a montagem do quebra-cabeça escatológico, tá? E compreender como ele vai acontecer. E no final ele também traz aqui um encarte, né, que é um clássico para quem é pré-tribulacionista, né, sabe, né, desse, olha o tamanho disso aqui, que é o Compreendendo o Plano de Deus para as Eras. Então aqui uma forma de gráfico, deixa eu pegar aqui, ó, bem grande. Então ó, ele começa aqui, vai passando até o final, né? Amassou um pouquinho aqui. Tá? Então é o plano de Deus na visão pré-tribulacionista e dispensacionalista, tá? Então as eras, tudo como é que funciona, tá? Como está dividido. Então é um livro muito bom, pessoal, muito bom por causa da questão da ilustração, né, do assunto. Então vale a pena você ter O Final dos Tempos, Glorioso Retorno, da editora Press Aba, né? Você consegue encontrar ele, Thomas Ice e Tim LaHaye, você encontra ele no Google aí, fácil. Não é um livro muito caro, mas vale muito a pena, tá? Então esses livros que eu indiquei para vocês são os livros que eu tenho lido. Tem mais um que eu gostaria de indicar, Escatologia Pentecostal, tá? Então, do Esdras Cabral de Mello, Revelação Sistematizada na Teologia Pentecostal. Então, esse é um livro bem pequeno, tá, pessoal? É um livro bem pequeno, mas eu diria assim, para você que está em dúvida em relação sobre se deve ou não deve estudar, qual que é a relevância da escatologia pentecostal, se há alguma relevância, é bom você ler um livro como esse aqui. É um livro pequeno, tá? Olha só, Escatologia Pentecostal, que ele vai te trazer uma abordagem, né? Ele vai te trazer uma visão da coisa, de uma forma mais centrada, mais séria. Por que é importante você estudar, né? E qual que é a relevância da nossa escatologia pentecostal, tá? Então, é um livrinho pequeno, tá? Muito bom, vale a pena você ler, tá? A título de introdução também. Então estas foram as minhas indicações de livros de escatologia. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Isso eu gosto de falar sobre os meus livros, né? Eu escolho eles com muito critério. Então se você quer ter uma base de estudos sólida, né, comecem pelos livros que eu indiquei, né, a questão do manual, né,
a questão da enciclopédia, tá? Comecem por esses livros que vocês vão ir muito bem, tá? E vale a pena sim estudar. É fascinante o mundo das profecias. Então estude, leia, se interesse, tá? Vá a fundo nisso, que você vai encontrar grandes tesouros para a sua vida devocional, para a sua percepção de mundo, a sua cosmovisão cristã, tá bom? Então escatologia é sim relevante, tá bom, pessoal? Até mais.